Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula da semana 35, certo? Vamos que vamos, né? Agora a gente vai tratar sobre um importante assunto, né, o da semana 35, que é recursos naturais, certo? Vamos lá. Vou dividir a tela aqui para a gente entender esse importante assunto. Recursos naturais. Da semana 35, certo? Vamos lá. Olha, então, vamos lá. Recursos naturais e atividades econômicas, certo? Os recursos naturais são de fundamental importância para as sociedades, certo? Mas eles podem se esgotar, caso não sejam utilizados corretamente. Recursos naturais são recursos da natureza, são os elementos da natureza, né? Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza, que podem ser utilizados pela atividade humana, pelas atividades humanas. Um exemplo, praticamente tudo que nós temos vem da natureza, certo? Você pega uma cadeira dessa, ela é feita da madeira. A madeira vem de onde? Das árvores, da natureza, certo? É, tudo que temos é recurso da natureza. Dessa forma, as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minérios, a água e muitos outros são recursos naturais, pois a sociedade utiliza-os economicamente, certo? Então, a sociedade utiliza esses recursos economicamente, certo? Então, com o advento da Revolução Industrial, né, das primeiras máquinas, né, a máquina substituindo a máquina, ela produz em série, numa escala muito maior. Então, o que é que aconteceu? O uso muito maior dos recursos naturais, a exploração muito maior desses recursos naturais, certo? Então, o que é que acontece? Impacto ambiental muito maior, né? Inicialmente, olha só, o ser humano mantinha uma relação de equilíbrio com a natureza. Isso no início, no começo, nos primórdios, né, da atividade humana em relação à natureza. Porém, com o tempo, foram sendo desenvolvidas técnicas de acúmulo e plantio que permitiram ao homem que fizesse maiores transformações sobre o meio e também sobre o espaço geográfico. Foi no período neolítico que a agricultura constituiu-se, formando as bases estruturais para que se firmassem as primeiras civilizações. Então, foi a agricultura a responsável pela fixação do ser humano num habitat, num lugar, certo? Porque até então, antes da agricultura, o ser humano ele era nômade, vivia da caça e da coleta de frutos. Ali, depois que acabava em determinado local, ia para outro. E com a agricultura, com a descoberta do plantio, né, e da colheita, né, no solo, você tem aí o homem se fixa, começa a morar em determinado local. Existem diferentes formas de aproveitar os recursos naturais, tais como a prática da agricultura, caça, pesca, extrativismo mineral e vegetal, entre outras atividades socioeconômicas. Com o passar dos milênios, as diferentes técnicas foram aprimorando-se e as sociedades foram desenvolvendo formas de apropriar-se mais e melhor dos elementos da natureza, o que intensificou a exploração dos recursos naturais. Foi aquilo que eu falei para vocês sobre as máquinas, com as técnicas que o ser humano foi evoluindo, aí chegou o advento da máquina, da primeira revolução industrial, que ocorreu na Inglaterra e depois se espalhou, né, pelo mundo. E aí o que é que aconteceu? Uma maior exploração dos recursos naturais, né? Porque a máquina
ela produz muito mais do que o homem. Então, aí você tem uma necessidade maior da matéria-prima, né, para a transformação. Então, começou-se aí um processo de exploração muito maior dos recursos naturais. Os recursos naturais, eles podem ser, ó, renováveis ou não renováveis, certo? Então, os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que são inesgotáveis, como a luz solar e os ventos, ou aqueles que possuem capacidade de renovação, seja pela natureza, que é a questão da água, por exemplo, ó, seja pelos seres humanos, os vegetais cultivados na agricultura, certo? Então, recursos naturais renováveis, eles se renovam, certo? Agora, dizer assim, a água é um exemplo. Se usa de forma irresponsável, se polui bastante os rios, né, começa a faltar, começa a ficar escassa. Né? Então, o ser humano tem que prestar atenção nessas nuances da natureza, certo? Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não possuem capacidade de renovar-se, ou que a renovação é muito lenta, tá vendo? Os não renováveis, tá vendo? Já está dizendo, não renováveis. A renovação é muito lenta, levando milhares de anos para ser concluída. Ou seja, a idade do ser humano não vê a renovação, certo? É o caso de qual? De quais recursos não renováveis, naturais não renováveis? Petróleo, que é um combustível fóssil, carvão, mineral, que é outro combustível fóssil, certo? Que, que leva um longo período geológico para formar-se, mas é retirado rapidamente graças ao desenvolvimento de técnicas específicas. Os minérios em geral, ouro, cobre, ferro e outros, são exemplos de recursos não renováveis, que podem esgotar-se no futuro, ou seja, vai retirando e vai diminuindo. Petróleo vai retirando e vai diminuindo. Né? Quer dizer, são recursos que podem ficarem escassos, né? Porque é um recurso não renovável. Ou seja, semana 35, vamos lá. Complete aí o texto abaixo. Está logo no começo, primeiro parágrafo lá. Ó. Podemos chamar os recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza, que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Dessa forma, olha lá, está lá, complete lá. É só observar lá o texto. Um solo e o outro, o movimento dos ventos, dos animais, dos vegetais, dos minérios, a água e muitos outros são recursos naturais, pois a utilizá-los economicamente. Está colocado errado aqui, pois podem ser utilizados economicamente. Então, deixa isso aí depois. Não tem problema. O 2. Os recursos renováveis são todos os recursos naturais inesgotáveis. A água é um recurso renovável pela dinâmica natural. Porém, caso a mesma não seja utilizada de forma adequada, ela poderá se tornar o quê? Aí está fácil, né? Escassa, potável, renovável, nenhuma das alternativas. Eu falei no começo lá da explicação. 3. Com o passar dos milênios, as diferentes técnicas foram aprimorando-se e as sociedades foram desenvolvendo formas de apropriar-se mais e melhor dos elementos da natureza, o que intensificou a exploração de quê? Dos recursos econômicos, educacionais, naturais, ou nenhuma das alternativas. Isso tá muito fácil, porque a gente está falando disso desde o começo aí do texto, né? Está muito fácil. O 4, você está vendo uma foto aí, a foto se refere à exploração do recurso natural não renovável. Por quê? Então, veja só, a foto está se referindo de qual recurso natural não renovável. É só botar aí e por quê? Porque aí é o quê? Está mostrando aí uma plataforma de quê? Certo? No meio do oceano. É interessante. Justifique sua resposta. Certo? Então você vai explicar essa foto aí, descrever ela, na verdade, né? E tá fácil, pessoal. Certo? O exercício. Certo? Então, é isso aí. Tá bem facinho. Não tem problema. Certo? O recurso também, recursos naturais. A gente vai ver que lá na frente, né, depois, né, quando a gente for falar de agricultura e pecuária, a gente vai ver que a agricultura e pecuária são
vamos dizer, principalmente a agricultura, a matéria-prima, né? É retirado do solo, quando o homem planta, não é isso? E aí vai para a indústria também, a agroindústria, certo? E também está no setor primário, assim como o extrativismo também, ok? Que é a caça e a pesca. Se for caça e pesca, extrativismo, setor primário, agricultura e pecuária também. A gente vai ver isso na sequência. Valeu? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui, certo? E tá fácil o exercício para vocês executar de forma brilhante, tá bom? Aí, alguma dúvida, pessoal? Não! Não, Não. Gabriel? Tá ok. Diga, pode falar, Não. Alejandro. Alejandro, diga. Tá com alguma dúvida? Pode dizer. Pode dizer, Esse, Alejandro. esse 4 aqui, eu pesquisei e eu não achei. Esse daqui da apostila de setembro. De setembro? Certo. Espera aí que a gente vai ver. Qual é a pergunta? Qual o principal tipo de clima que ocorre no município de Conde? Esse tá, É, esse tá fácil, Alejandro. É eu só olhar no. procurei e não É... achei. Não, Alejandro, é só olhar no mapa, Alejandro. O mapa que tem aí. Se não tiver um mapa aí, mas o município de Conde está localizado aonde? Não é na Paraíba? E está no Uhum. litoral, ou seja, a gente está no clima é o quê? Clima tropical úmido ou tropical litorâneo, certo? O clima tropical litorâneo, tá fácil, certo? Então, dúvida do Clima assunto de hoje, tropical, litorâneo ou úmido. tropical litorâneo. Isso. Então, eu vou fechar a gravação aqui. Pronto.